Vou trazer para você hoje uma palavra que Deus me revelou para trazer a você nesse dia. Deus me deu a revelação da volta do Senhor Jesus à terra. E ele vinha à terra com recompensa e com juízo. E baseado nessa revelação, vou trazer a palavra de Deus para o seu coração hoje, porque Deus me deu a sua palavra do coração dele para o seu coração. E vou estar aqui trazendo esta palavra para você, que é uma palavra de alerta, é uma palavra de aviso, e você vai entender no decorrer dessa mensagem. Vou ler aqui Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vou ler aqui no livro do profeta Isaías, que diz assim: Vejam, o Senhor vem em um fogo, e os seus carros de guerra são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e a sua repreensão em labaredas de fogo. Porque com fogo e com espada o Senhor executará juízo sobre todos os homens, sobre toda a humanidade, e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. Então esse é o texto, são os textos bíblicos que eu li em Apocalipse 22, versículo 12, e li aqui em Isaías 66, versículos 15 e 16. E como eu já disse, ou melhor, e o tema dessa mensagem de hoje é: Jesus virá com recompensa e juízo. Jesus virá com recompensa e juízo. E a revelação que Deus me deu é mostrando que está tão próximo, mas tão próximo, a volta do Senhor Jesus, que as pessoas não estão percebendo. Está muito próximo, não tem mais tempo. E nós somos a última geração desse mundo. Uma geração bíblica dura 40 anos. Será que Jesus vem dentro desses 40 anos? Não há dia marcado e nem hora para Jesus vir, porque ele mesmo disse, quando estava aqui como ser humano, ele não sabia que ele estava como ser humano. Ele disse que ninguém sabe o dia e nem a hora que ele irá voltar, mas somente o Pai. Mas como ele morreu, ressuscitou e voltou ao seu trono, e agora está 100% Deus, ele sabe de tudo. Ele é o Deus que se humanizou. Mas, biblicamente, eu vou mostrar isso lá na frente, que nós somos a última geração. Jesus não deixou dia e nem hora marcada, mas deixou o tempo que nós iríamos saber que ele estaria muito próximo. Ele falou desse tempo, que nós iríamos discernir que o tempo tinha chegado. Meus amigos, Jesus, ele vai voltar. E nós estamos vendo aí, diante da situação, dos sinais, de tudo que está acontecendo, que está anunciando. Vou falar também para você lá na frente, esmiuçar, mas os acontecimentos mundiais nunca houveram. Os acontecimentos mundiais começaram no ano de 2021, quando a Covid foi espalhada no mundo inteiro. Ela surgiu em 2019
e se espalhou pelo mundo em 2020, a partir de 2021. Esse foi o primeiro sinal mundial que Jesus falou a respeito dessa última geração, que eu vou explicar lá na frente. E ouça até o fim essa mensagem, que você vai entender. E alguns podem me dizer, mas houve as guerras mundiais. Não, não houve guerras mundiais. A primeira e a segunda guerra não foram mundiais, foram continentais. Foram guerra de algumas nações. Nem todas as nações participaram das guerras. Para ser mundial, tem que acontecer em todo o mundo. E é o que nós estamos vendo hoje. Os sinais de hoje estão acontecendo no mundo inteiro. Não preciso escrever aqui agora, se der tempo eu vou falar a respeito de alguns. Então Jesus está vindo. Ele vai chegar aqui a qualquer momento, pode ser agora. Eu posso não terminar essa mensagem, porque tudo que Jesus falou já se cumpriu. Os sinais já se cumpriram. Agora só resta Jesus voltar. Porque os sinais da sua vinda já se cumpriram todos. Todos. E Jesus está voltando. Jesus está voltando para o mundo. Jesus está voltando para a terra. Jesus está voltando a qualquer instante. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. O mundo inteiro está vendo isso. Então Jesus vai vir. E nessa sua vinda, é a vinda dele para chegar a todo o processo profetizado na Bíblia e o fim desse mundo. Mas antes do fim chegar, algumas coisas vão acontecer na vinda de Jesus. Primeiro, o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada na vinda de Jesus. Jesus vai sair do seu trono de glória e vai vir em direção à terra. E nessa vinda dele, a igreja dele, que só tem uma igreja aqui nesse mundo. Eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de religião, eu estou falando de pessoas. Ou seja, do corpo vivo de Cristo na terra. Eu estou falando desse corpo vivo de Cristo na terra. Esse corpo vivo de Cristo na terra se chama igreja. São aquelas pessoas que pertencem a Jesus Cristo mediante o novo nascimento espiritual em Cristo Jesus. E nessa vinda de Jesus, quando ele chegar em algum lugar no espaço sideral, entre lá onde ele está no seu céu de glória e a terra, ele vai chamar a igreja ao seu encontro. Longe dos olhos da humanidade. Os olhos da humanidade não vão contemplar este momento. A igreja vai ser chamada, o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, a igreja é a noiva de Jesus, o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, vai levar a noiva ao altar, além das nuvens, nos ares, para ver a união eterna. Para ver a união eterna. E nessa união eterna, quando a igreja se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, aí vai haver algumas coisas lá, vai acontecer algumas coisas lá, nessa união eterna, para que a igreja possa realmente receber tudo aquilo que Deus tem para ela, que são as recompensas. Eu vou ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, alguns versículos, que diz assim, aliás, eu vou ler daqui um pouquinho. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. O que é que vai acontecer? Jesus vai nos chamar. E nós que estamos em Cristo Jesus, vivos, nós vamos ouvir a voz, e os mortos também vão ouvir a voz do Senhor Jesus
falando, e eles vão ressuscitar. Aqueles que morreram com Cristo, salvos, vão ressuscitar para ir ao encontro do Senhor Jesus. Então, as primeiras pessoas que vão ver Jesus voltar são os salvos. As pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus. Se você é salvo pelo Senhor Jesus, você vai ver Jesus voltar em primeira mão. Porque você está aguardando, nós estamos aguardando essa volta de Jesus com muita alegria no nosso coração. Com muita alegria na nossa vida. E nós vamos ver então essa volta do Senhor Jesus acontecer muito em breve. Porque nós vamos ver Jesus nas nuvens e vamos ao encontro dele. Veja o que diz a Bíblia a respeito desse momento que Jesus vai estar nas nuvens. Ou melhor, além das nuvens, não vai estar nas nuvens, além das nuvens. Muito acima das nuvens, muito acima. E a Bíblia fala de três céus. De três céus. O primeiro céu é o céu dos pássaros. O segundo céu é o céu das galáxias. O terceiro céu é o céu da glória de Deus, o céu da presença de Deus. O céu da presença de Deus. Aonde Deus está presente, está o céu da glória. Porque o céu da glória é a presença de Deus, é a glória de Deus. E neste lugar que Jesus vai encontrar com a igreja, é o lugar especial, é o lugar da união. E veja o que diz aqui, o que vai acontecer nesse momento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 em diante, diz assim: conforme a palavra do Senhor, dizemos a todos que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram em Cristo, que a Bíblia fala dormir. Porque toda ordem, porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, que essa é uma trombeta especial de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, além das nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. E o apóstolo Paulo ainda diz, portanto, falando aos irmãos, à igreja, portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então nós estamos vendo aí o momento do arrebatamento. Esse momento não será para todos. E nem será para todas as chamadas igrejas, as chamadas religiões. Não, é para uma igreja só. Que igreja é essa? É aquela que Jesus falou em Mateus 16, dizendo: eis que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Que igreja é essa? Aquela que se formou a partir dos apóstolos. A partir dos apóstolos. Jesus é a pedra fundamental desta igreja, que foi lançada através da cruz do Calvário para ser erguida. E os apóstolos, eles, então, são aqueles que lançaram, então, os fundamentos desta igreja na pedra fundamental que é Jesus Cristo. E esta igreja não é um espaço físico. Essa igreja não é um templo de pedra, de tijolos. Não. Essa igreja é o corpo vivo de Cristo. O corpo espiritual que vai se membrando no corpo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é a cabeça da igreja. E nós somos seus membros em particulares. Cada um ligado um ao outro pelas juntas articulações e esse corpo, falando no sentido físico. Mas é um corpo espiritual que está no mundo inteiro. É uma igreja só,
multiplicadas em grupos. Porque aqui está a Igreja Batista, ali está a Assembleia de Deus, em outro lugar está a Presbiteriana, em outro lugar está outra igreja, e assim, é as igrejas que professam e vivem a fé viva em Cristo. A igreja que está fundamentada em Cristo. A igreja que tem só Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Como a palavra de Deus diz em Atos 4:12, não há outro nome dado no céu para que o homem seja salvo. Só um só nome, Jesus Cristo. Só Jesus é o nome que salva as pessoas. E ainda está lá em Timóteo Paulo falando, só há um intercessor, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não tem mais ninguém intercedendo, mediando o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus. É só Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Ele ainda disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, Jesus está vindo para buscar este povo, que é propriedade exclusiva de Deus. Um povo de boas obras, um povo de fé, um povo de vida com Deus. Um povo que foi transformado pelo novo nascimento. Transformado em uma nova vida, como diz também a Bíblia. Em 2 Coríntios 15:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, ficaram para trás. E tudo se fez novo daqui para frente. Por quê? Porque este homem que tinha apenas a natureza adâmica, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva, tinha apenas a natureza adâmica, aquela natureza pecaminosa, agora ele tem a natureza divina, que é a natureza de Cristo Jesus, na qual nós vivemos, andamos, na qual nós estamos. Portanto, esse povo vai ao encontro do Senhor nos ares. E lá vai acontecer algumas coisas que não dá para contar aqui. Mas uma das coisas que vai acontecer é a recompensa por aquilo, pelas obras que nós realizamos para Cristo aqui. Não são as obras que o mundo faz, não, obra do salva. São as obras que acompanham a fé em Cristo Jesus. Aquilo que fizemos para Deus, dentro da missão que Ele nos deu. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Portanto, precisamos entender o que é essas obras. Jesus vai recompensar aqueles que fizeram essas obras com amor. Com amor. Tem muita gente fazendo a obra de Deus de muitas maneiras. Por interesse próprio, por lucro, por vanglória, para se dar bem dentro do ofício eclesiástico. Essas obras não vão ter valor diante de Deus. A Bíblia diz que são várias obras que há no meio do povo de Deus. Não dá para descrevê-las aqui. Está na Bíblia. Mas essas obras vão ser provadas no fogo. E aquelas que for de palha, de madeira e que for consumível pelo fogo, essas pessoas não vão ter galardão. Vão ter a salvação sem galardão. Na vida militar, nós chamamos de militar de manga lisa. Não tem nenhuma divisa, não tem nenhuma estrela, não tem nenhuma algemada, não tem nada. É o soldado de manga lisa. Ele vai ser salvo pela graça de Deus, porque ele já está salvo. A Bíblia diz que ele será salvo como que pelo fogo. Porque não vai sobrar nada. Mas aqueles que fizeram a obra de Deus com dedicação, com amor, esses vão receber os galardões. E para esse tem muitas bênçãos aqui na terra para ele e no céu. Então esse é o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que nesse arrebatamento da igreja, Jesus vem com recompensa e com juízo, como eu li em Isaías. E eu quero aproveitar para contar no finzinho essa revelação.
Portanto, diante dessa revelação e desta palavra, nós vamos ver que Jesus, ele vai vir e vai haver a grande tribulação. Mas antes de eu falar da grande tribulação, eu quero falar da última geração que eu prometi falar aqui. Que diz assim, ó, em Mateus capítulo 24, 32 em diante, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Já vou interpretando aqui. Quem é a figueira? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Que figueira é essa? Essa figueira representa Israel. Quer dizer para você que Israel é o eixo central da história da humanidade. Quando Deus criou o homem lá no Éden, ele já tinha criado Israel na eternidade. Porque no coração de Deus, Israel já existia. E eu posso provar para você na Bíblia. Talvez não devem fazer isso aqui agora. Israel já existia. Porque Deus não faz as coisas improvisadas ou no momento. Deus faz as coisas na eternidade para se materializar aqui na Terra. Então, a humanidade no mundo já existia em Adão. Já existia em Adão. E nessa humanidade Deus já tinha criado Israel. Israel é o eixo do mundo. Israel é a nação santa de Deus, separada, criada por Deus, para conduzir a história de Deus no mundo. Para se desenvolver o plano de Deus no mundo. Nós vemos que da humanidade, no princípio, Deus escolheu um homem chamado Abraão, e desse homem se formou a nação hebreia, se formou os hebreus, que foram libertos do Egito. E mais tarde se tornou Israel na aliança de Deus com Jacó. Que ele disse, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Portanto, nós vemos aí Israel, que mais tarde se resumiu na tribo de Judá, que hoje é chamado de judeus. Então é chamado de Israel e chamado de judeu, porque 10 tribos de Israel desapareceu na história, no decorrer do tempo, mas vão se unir no final, como já estão se unindo nos tempos de hoje. Portanto, de Adão, ou em Adão, as gerações que foram surgindo, existia um eixo ali no centro dessas gerações que era fiel a Deus. Por exemplo, nós vemos lá a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. E a linhagem de Sete foi uma linhagem fiel a Deus. Nós vemos lá na frente Enoque, um homem que andou com Deus e foi arrebatado. Noé foi o único que escapou com a sua família de um dilúvio. E assim veio. Continuou ali através de Noé, a nação de Israel, prevista na eternidade. E depois nós vemos Abraão surgindo na história e que se tornou a nação de Israel que hoje conhecemos. Nada acontece no mundo sem estar fora, nada acontece no mundo sem estar em Israel. Olhe para Israel, olhe para o que está acontecendo, porque aconteceu e está acontecendo. Tudo que aconteceu tem explicação bíblica. E em outras mensagens eu vou trazer esta explicação. Portanto, diz, olhe para a figueira. Em verdade, aí diz aqui o versículo 33. Eu li o 32 de Mateus 24. Assim está próximo o verão. Ou melhor, assim vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo o verão. Quando vê os acontecimentos de Israel, internos e externos, acontecer, saiba que está próximo o verão. Está às portas. Assim também vos, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo a vinda do Senhor, está às portas. Em verdade vos digo que não passará, olha só aqui sobre a geração, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da volta do Filho do Homem. Olha, são 3 coisas aqui que Jesus deixou bem claro, 3 alertas para entendermos sobre a sua volta. Talvez essa mensagem fique um pouquinho mais longa, mas é importante para você saber. Jesus falou dos acontecimentos de Israel, Jesus falou da
geração que vai contemplar os acontecimentos mundiais da última geração. E Jesus falou dos dias de Noé como, ou melhor, semelhante aos nossos dias. Nós estamos vivendo esses dias. Dias de Noé foram dias de violência, dias de Noé foram dias de incredulidade, dias de Noé foram dias que as pessoas viviam para se satisfazer nesse mundo, para se agradar, para agradar a si mesma nesse mundo, viviam o materialismo. E a geração, estou falando de trás para frente agora, a geração que está contemplando esses sinais mundiais são a nossa geração. É a nossa geração. Ela começou a contemplar a partir do ano 2021. 2021. E até quando ela vai durar, não sei. Mas, biblicamente, uma geração dura 40 anos. Nós não podemos calcular o dia e a hora, mas o tempo é este. O tempo da volta de Jesus é este, que estamos vivendo. Ele vai voltar a qualquer instante, porque Jesus deixou bem claro esses 3 alertas sobre Israel, sobre a última geração e sobre os dias de Noé. Esteja atento, principalmente a última geração. Essa última geração está contemplando todas as coisas. Nenhuma outra geração contemplou os sinais mundiais. Está acontecendo a partir desta geração. Como Jesus falou, esta geração estará contemplando os sinais mundiais. E nós estamos contemplando. E já se cumpriram todos. Só falta cumprir a volta, a profecia do arrebatamento da igreja. E, meus queridos, e aí virá a grande tribulação, o sofrimento, a angústia, a dor, o desespero. Quando a igreja subir ao encontro de Jesus, começará a grande tribulação aqui, sobre a influência, direção e ação do anticristo inspirado por Satanás. O próprio espírito de Satanás, o próprio Satanás estará incorporado nesse homem que a Bíblia fala que é o anticristo, que não dá para descrever aqui agora. Ele vai comandar o mundo, vai comandar os governantes, os presidentes, os governos, o sistema, tudo. Ele vai assumir o comando. E o mundo está atrás de um homem que assuma o comando e resolva o problema do mundo. E vai acontecer a qualquer momento. E aqueles que ficarem para trás, eles vão se arrepender de ter nascido. E então, depois disto, depois que acontecer lá a festa da igreja com Jesus, e no finalzinho, bem no final dessa grande tribulação, que a Bíblia diz que serão de 7 anos, dividido em dois períodos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, porque os primeiros 3 anos e meio será um período de falsa paz, onde o anticristo se mostra como um bonzinho, aquele que vai resolver o problema do mundo, aquele que tem a solução, e todo mundo vai aplaudir, e todo mundo vai dizer que ele é a pessoa certa. Até mesmo os judeus que não aceitaram Jesus vão dizer, esse é o Messias que nós estávamos esperando. E lá no finalzinho, do meio para o fim da grande tribulação, então, no 3 anos e meio finais, então eles vão reconhecer que ele não é o Messias. O Messias que os judeus esperavam não é esse, mas aqueles que eles crucificaram. Então toda a nação de Israel vai se converter a Deus. Mas o mundo já estará entregue nas mãos do anticristo, porque Israel já teria feito um acordo com o anticristo, antes de reconhecer ele como anticristo, fez um acordo. O mundo também fez um acordo, aceitou tudo, e ele agora está no comando. E daí para frente, que Israel descobrir, então a coisa vai ficar mais feia. E aqueles que ficaram para trás, tem até o filme aí dos caras para trás, mas eu não acredito que sejam aqueles que estiverem dentro da igreja e que vão ser salvos, não. São aqueles que estão no mundo, que não conhecem a verdade, porque quem já esteve dentro da igreja já teve a sua oportunidade. Hoje é o momento, você está ouvindo a verdade. E a Bíblia diz que aqueles que ouvem a verdade, mas amam mais a mentira do que a verdade, Deus enviará o espírito do erro, o espírito do anticristo, para que engane eles e eles sejam condenados. Porque nunca conheceram a Cristo, nunca nasceram na fé, nunca tiveram um novo nascimento, nunca se converteram, nunca se arrependeram dos seus pecados. Esses vão ficar e vão viver com o anticristo, e vão ser enganados, vão receber o sinal da besta e vão perecer eternamente. Mas aqueles que não tiveram essa oportunidade de ouvir a palavra, muitas vezes as mensagens, mas não tiveram então ainda a decisão, entre esses vão ter aqueles que vão ser salvos, porque há uma
parte da humanidade muito grande que vai se converter, como diz aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 7, eu vou ler aqui para você, Apocalipse 7, eu vou procurar aqui na Bíblia, Apocalipse 7, fala desses que vão se converter, então, no tempo da grande tribulação. O versículo 7 diz assim, ó, capítulo 7, deixa eu achar aqui, porque eu não tinha separado, não pensei de ler, mas eu estou achando aqui e vou ler agora para você. Veja o que diz, fala aqui sobre a visão dos glorificados. Depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e povos, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes que João viu, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui então, continuando, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, responde-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se encontram diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum, pois o Cordeiro de Deus, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Olha, é uma grande multidão que vai ser salva na grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e alvejaram. Veja que é 2 coisas, lavar e alvejar. Isso quer dizer que não vai ser fácil a salvação deles. Vai ser muito difícil. Porque não vai ser simples como hoje a pessoa simplesmente abrir o coração e Cristo entrar. Eles vão pagar um preço muito grande. Vão pagar o preço com a sua própria vida, porque não aceitaram o sangue de Jesus Cristo hoje lavar seus pecados. Não aceitaram o sacrifício de Cristo. Jesus deu a vida e eles não receberam. E agora vão poder ser salvos, mas vão ter que morrer. Vão ser torturados, vão ser martirizados, vão ser realmente judiados. E vão morrer com muito sofrimento e dor. Mas aqueles que for de Cristo não vão negar e vão ser salvos. Porque a sua fé é maior do que qualquer sofrimento, como é na nossa vida hoje. Portanto, meus amigos, isso aí é a grande tribulação. E aí depois, no finalzinho, Jesus vai vir com a igreja. Quando estiver acabando bem nos últimos minutos, Jesus vai vir com a igreja e vai aparecer nas nuvens aqui. Todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo: Jesus é o Senhor. Vão confessar, mas não para salvação, porque vão ter que admitir que o Cristo que eles rejeitaram, Ele é o Senhor. E para esses não haverá mais salvação. Não haverá mais. Salvação acabou. A partir do momento que os judeus se voltarem para Jesus e o receber como Salvador, acabou salvação para o mundo. Porque a salvação para o mundo hoje, chamado gentil, porque a salvação é dos judeus, mas a salvação para os gentios
foi o desprezo dos judeus, como diz a própria Bíblia. E esse desprezo levou-nos, os gentios, nós os gentios, a ser salvos, mediante a rejeição de Israel. Mas quando Israel se voltar para Deus, acabou a salvação para os gentios. Agora é só Israel. E agora vai desenrolar os outros acontecimentos que eu não vou numerar aqui agora, porque não dá tempo. Então, esta é a palavra de Deus que veio para você, que eu trouxe nesse dia. Jesus está voltando e ele vai chegar muito em breve. Não tem mais tempo. Você que é servo de Deus, mas está aí com o coração nas coisas desse mundo, no adquirir posições, no conquistar, no buscar dinheiro, no buscando fama, buscando sucesso, buscando estabilidade nessa vida, acabou o tempo. Acabou. Você pode buscar. Você pode lutar pelo seu sustento, sustento da sua família. Pode conquistar. Continue fazendo concursos, continue estudando, continue fazendo faculdades, porque isso faz parte da vida do homem. Mas não ponha nisso o seu coração, porque senão você vai se embriagar, você vai perder o sentido da vida espiritual. E você vai perder muita bênção de Deus nesse mundo e vai ter o seu galardão, talvez pela metade, ou talvez bem pouquinho, ou talvez nenhum. Porque viveu como servo de Deus nesse mundo, mas colocando em primeiro lugar o mundo. E a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, coloque o seu coração em Deus, coloque o seu coração no propósito de Deus, coloque o seu coração no Senhor. Lute pela vida, mas o seu coração esteja em Cristo. Jesus disse que nós devemos colocar nosso coração no céu, no tesouro do céu. Nosso tesouro deve estar no céu, aonde a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Assim deve estar o nosso coração lá. Aqui na terra é para sobrevivermos, porque Jesus não quer ninguém sofrendo. Jesus quer o melhor para nós. E ele mesmo diz, Isaías 1:19, ele diz, se quiserdes me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. O melhor da terra não quer dizer riqueza, quer dizer aquilo que nós conquistamos pela graça de Deus, aquilo que nós desfrutamos, lutamos, conquistamos e desfrutamos com a bênção de Deus. Porque tem muita gente rica, mas é pobre, é miserável, porque está fora da bênção de Deus. Esta é a palavra e a visão que eu tive, foi Jesus vindo. Eu vi Jesus vindo, eu estava vendo com os olhos físicos na visão. Jesus estava vindo, eu vi o Senhor Jesus coberto de glória, os seus anjos com ele, e uma glória que não dá como descrever, vinha à sua frente. E ele falava comigo, eu ouvi no meu coração, não ouvi com meus ouvidos, ouvi no meu coração ele dizendo, comigo está a recompensa para os meus. Eu estou levando aqui comigo à minha frente, mas atrás de mim está a destruição para aqueles que não me deram ouvidos. E eu via uma tempestade, um furacão, como eu li aqui em Isaías para você, tão grande, que nunca aconteceu na terra. E as pessoas então procuravam lugar para se livrar desse furacão, dessa tempestade. Era coisa terrível, vinha varrendo o mundo inteiro. Não ficava um palmo do mundo sem este furacão, este vendaval. Que Jesus falou no meu coração, esta é a minha ira que eu vou derramar sobre a humanidade. Muitos morrerão, não são poucos os que vão morrer. E as pessoas procuravam algum lugar, uns de carro, outros de a pé, de todas as maneiras, de todo jeito, um subterrâneo, uma caverna para ficar, mas não havia lugar que não houvesse essa destruição. Tem governos aí que possivelmente estão se preparando para esse momento, onde tem subterrâneos preparados para se livrarem, mas não vão se livrar. Porque ainda que se livre dessa tempestade, mas a praga, a peste, os flagelos do Apocalipse vai cair sobre todos. Eles não vão ficar para sempre dentro do buraco. E as pestes alcançará também.
todos os lugares. Os flagelos do Apocalipse serão para aqueles que estão condenados com a marca da besta, que não quiseram Cristo, receber a marca da besta para viver bem aqui na terra com o anticristo. Porque os que não receberam já foram. Essa multidão que eu li para você, já chegaram lá debaixo do trono de Deus. E os que ficaram, ficou. E acabou. Esta é a palavra, é a revelação que quero passar para você. Disse que era uma revelação de maneira simples. Eu já vi Jesus na nuvem, me chamando para subir, e tive muitas revelações, eu, minha esposa, meu filho, Mateus aqui também, nós já tivemos aqui nesse lugar. Nós subimos daqui, na revelação que tivemos, daqui, já faz 17 anos que nós tivemos essa revelação aqui. E eu já tive muitas outras revelações da volta de Jesus, mas como essa ainda não tive. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Pense na sua vida com Cristo. Se arrependa enquanto há tempo. Se converta a Cristo enquanto você está vivo. Porque senão você vai ficar para trás. E o que estará atrás de Cristo é somente a fúria. É somente a taça da sua ira sendo despejada. É somente o seu juízo sobre a terra, sobre a humanidade, onde muitos serão ceifados. E todos, vivos que ficarem, também vão morrer no momento certo e vão perecer eternamente. Ninguém mais escapará desses que ficarem aqui experimentando a fúria de Jesus. Se converta ao Senhor Jesus, procure uma igreja séria, uma igreja evangélica, de preferência as mais conhecidas, as antigas, como Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana. Tem muitos ministérios novos aí que, infelizmente, não estão focados na salvação, na mudança de vida, estão focados em outras coisas. Mas procure, o Espírito Santo vai te guiar à igreja que você deve seguir. Eu sou pastor Batista, Batista Nacional, igreja renovada, igreja cheia do Espírito Santo. Mas procure a igreja que o Senhor te dirigir. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda a paz, o entendimento, a compreensão e te leve à conversão a Ele através da tua conversão, da regeneração, do novo nascimento, te tornando uma nova criatura. Deus abençoe. Desculpa o vídeo ter ficado longo, mas foi necessário.